Vamos dar sequência aqui ao Fast News, porque a Meta, responsável por redes sociais como o Instagram, Facebook e também o WhatsApp, terá agora um prazo de 72 horas para esclarecer dúvidas do governo brasileiro sobre a mudança nas políticas de moderação de conteúdos. E sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o João Quinelato, que é professor justamente de Direito do IBMEC do Rio de Janeiro. Vamos voltar então para o Rio de Janeiro para falar com o João. João, toda essa situação agora, claro, fica muito evidente, né, de que nós tivemos a divulgação daquele vídeo falso com o ministro Fernando Haddad, que ia haver imposto até para pets. Depois nós tivemos agora toda essa questão que envolve o Pix também, que houve uma explicação até do presidente Lula, que gravou um vídeo fazendo uma doação para o estádio do Corinthians para explicar a questão do Pix e também a questão do dólar, que também mexeu com o mercado. Então, no momento que se discute toda essa situação da Meta não fazer mais a verificação, tivemos aí um exemplo ao longo dessa semana que reforça o argumento do governo da necessidade, claro, de uma regulação das Big Techs. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Esses episódios que você acabou de narrar traduzem para nós a dificuldade que é regular a liberdade de expressão na internet, né? As medidas que o Mark Zuckerberg anunciou recentemente, Marcelo, partem de uma teoria que se chama o Free Marketplace of Ideas, ou, em português, o mercado livre de ideias. Segundo essa forma de pensar, todas as ideias que merecem ser ditas, devem ser ditas em nome de uma ampla liberdade de expressão. Essa tradição é muito ancorada na primeira emenda norte-americana e por uma concepção muito americana da liberdade de expressão, que, infelizmente, está em um contexto constitucional muito diferente do nosso contexto brasileiro, né? Aqui no Brasil, os estudiosos do direito constitucional tradicionalmente sempre apontaram que todos os direitos fundamentais, né, eles gozam da mesma posição, que não haveria uma preferência de um direito sobre o outro. Não há, por exemplo, a preferência do direito à liberdade de expressão sobre a dignidade da pessoa humana, sobre o direito à vida ou sobre o direito à intimidade e à privacidade que decorrem da dignidade da pessoa humana. Então, o que nós temos agora é o governo, e muito provavelmente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento em curso, também vai se aproximar dessa decisão, está pedindo esclarecimentos, porque, em tese, essa forma de praticar a liberdade de expressão é incompatível com a Constituição brasileira. O que nos preocupa e que nós precisamos assistir de que maneira que essas 5 novas medidas vão se implementar na prática é se elas, de fato, vão assegurar uma livre e uma maior liberdade de expressão e trabalhando, né, a liberdade de expressão a favor dos direitos fundamentais, ou se a gente vai ter, na verdade, uma grande rede descontrolada com conteúdos xenófobos, racistas, misóginos, com informações flagrantemente falsas sendo livremente circuladas, né? Então esse é o desafio que nós estamos agora assistindo. O Supremo Tribunal Federal está julgando atualmente, né, a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que justamente vai entender de que modo, né, que o Brasil vai regular a liberdade de expressão na internet. O cenário de hoje, importante aqui para a gente esclarecer como hoje isso funciona do ponto de vista jurídico, é regulado por esse artigo, né, o artigo 19 da Lei 2.965, chamado Marco Civil da Internet, e que basicamente diz que para qualquer conteúdo ser retirado de circulação, ainda que ele seja flagrantemente ofensivo, como, por exemplo, manifestações racistas, xenófobas, misóginas e daí por diante, uma decisão judicial precisa ser emitida para que o conteúdo seja retirado. Qual o problema disso, Marcelo? Por que na prática nós temos muita dificuldade com esse sistema? Porque a vítima de um dano na internet está convivendo com a rapidez tradicional dos meios eletrônicos e um descompasso muito grande com a lentidão dos meios judiciais. Então imagina você, Marcelo, publica uma notícia falsa a seu respeito, flagrantemente falsa. Nós não estamos aqui na hipótese de uma área cinzenta, né, ou de alguma dúvida sobre o conteúdo. O conteúdo é flagrantemente falso. Você vai precisar procurar um advogado, constituir o seu advogado vai precisar redigir uma petição inicial, que vai ser dirigida a um juiz, esse juiz vai analisar a liminar, pode conceder a liminar e depois a gente precisa citar o provedor de aplicação. É claro que esse calvário judicial, em um judiciário abarrotado, em um judiciário quase em colapso,
é incompatível com a proteção da dignidade da pessoa humana, é incompatível com a rapidez natural dos meios de comunicação digitais, né? Então, o que o Supremo Tribunal Federal hoje está julgando é, de fato, a constitucionalidade. E, em meio a esse julgamento, a Meta anuncia essas novas 5 medidas que preocupam muito os estudiosos da liberdade de expressão. João, agora a pergunta do nosso comentarista aqui no Fast News, o Eduardo Maurício vai conversar com você para fazer um questionamento para você, João. Vamos ouvi-lo. Por favor, Eduardo. Obrigado, Marcelo. João, boa tarde. João, eu tenho 2 questionamentos. Primeira questão que eu vou pontuar. Se disse que o Brasil, né, que na verdade foi feita uma notificação extrajudicial para a Meta, através da AGU, para que a Meta justifique e esclareça como será feita essa nova tomada de decisão por eles. Porém, se não for respondido, ou se for respondido de uma maneira que não seja tão clara, quais são as ferramentas jurídicas que pode ser exercido pela AGU? E segundo ponto, tomamos conhecimento recentemente que o Lula, inclusive, teve um encontro com Macron na França, que também, obviamente, país membro da União Europeia, também tem um parecer de defesa, né, ao combate à disseminação de fake news e também ao combate de incitações de discurso de ódio e tudo mais. Então, a segunda pergunta seria, em qual ponto países distintos, como, por exemplo, Brasil e França, ou Brasil e outros países da União Europeia, como é que eles podem atuar conjuntamente, sendo que cada um tem uma jurisdição específica, em prol do combate da disseminação de fake news, incitação ao ódio num aspecto de cooperação jurídica internacional. Como é que pode ser feito isso para se tornar eficaz, de fato, a cooperação jurídica entre os países? Eduardo, muito obrigado pelas suas perguntas. Você traz pontos muito relevantes, né? Eu vou começar pelo segundo. Se nós observarmos bem o pronunciamento do Mark Zuckerberg, ele anuncia uma preocupação muito clara contra, sobretudo, os países da comunidade europeia, e aí ele ironicamente cita alguns países da América Latina, né, citando que algumas cortes estariam cerceando exageradamente a liberdade de expressão, e ele comenta que a intenção da Meta, a partir de agora, é justamente usar a diplomacia para fazer uma pressão internacional, em tese a favor do que ele acredita ser a ampla liberdade de expressão. Do ponto de vista estritamente jurídico, os países são soberanos para determinarem o seu regramento, as suas leis internas e regular, inevitavelmente, a liberdade de expressão. Isso acontece hoje na Alemanha com a NetzDG, isso acontece hoje com o Online Safety Bill no Reino Unido, isso acontece na comunidade europeia, de um modo geral, inclusive, né, com o Digital Services Act, que são leis na comunidade europeia determinadas pelos seus países membros, seguindo uma recomendação da comunidade europeia, que regulam a liberdade de expressão e não permitem a livre circulação de ideias a pretexto de violar direitos de terceiros. Esse conjunto de normas internacionais claramente está preocupando a Meta e, inevitavelmente, mostra uma tendência global em se regular a liberdade de expressão e se questionar o que é o exercício legítimo e o que é o exercício ilegítimo da liberdade de expressão. Essa tendência, ela vai se dar no campo da diplomacia a partir de agora. Os países começarão naturalmente a aliar-se uns aos outros em uma pressão internacional, e isso fica no campo da diplomacia. No campo jurídico, estritamente jurídico, cada país tem a liberdade, autonomia, soberania para regular, como bem entender, o regime de responsabilidade. Aqui no Brasil, como a gente já viu, o artigo 19 do Marco Civil da Internet determina que, desde 2014, com a promulgação do Marco Civil da Internet, somente uma decisão judicial pode retirar um conteúdo de circulação. A única exceção, Eduardo, que existe no Marco Civil da Internet está lá no artigo 21, que fala sobre pornografia de vingança. Nas hipóteses em que há a clara constatação de que o material ele é pornográfico, ele foi obtido sem o consentimento dos participantes daquele ato de nudez, esse material precisa ser retirado imediatamente, independente de decisão judicial. A ver agora os próximos passos e entender como é que a diplomacia internacional vai se comportar. E os aliados, naturalmente, os países aliados, farão uma pressão internacional para que a nova regulação, a nova forma de regular a internet possa prevalecer.
seja, né, a favor das big techs, ou pelo menos de acordo com uma concepção de menor regulação pelo Estado, seja olhando mais para o lado da vítima e apertando um pouco mais o cerco em termos de regulação. Sua primeira pergunta, Eduardo, foi a respeito das ferramentas da AGU. A AGU, parece-me que recentemente notificou a Meta para esclarecer, na qualidade de representante do órgão regulador, quais são as ferramentas e de que modo que a Meta pretende operar no Brasil. A partir de agora, Eduardo, a AGU pode se entender pela prática de qualquer ato ilegal por parte do provedor de aplicações, acionar o Poder Judiciário. Vale aqui a pena lembrar que nós estamos em curso no julgamento muito relevante do Supremo Tribunal Federal, um caso relatado pelo ministro Toffoli, outro caso relatado pelo ministro Fux, estão sendo julgados em conjunto sobre o mesmo tema, que está julgando a constitucionalidade do Marco Civil da Internet. Alguns votos já foram proferidos, diversos professores especialistas foram ouvidos pela Corte na qualidade de amicus curiae e diversos posicionamentos e pontos de vista foram ali postos em contraposição para se pensar o melhor caminho da regulação. Eu arriscaria dizer, Eduardo e Marcelo, que o Supremo Tribunal Federal caminha para ou aplicar uma interpretação conforme ao artigo 19, o que quer dizer que o Supremo Tribunal vai ajustar a interpretação do artigo 19 em alguma forma, com ou sem redução de texto, isso ainda nós precisamos ver do julgamento final, ou irá de fato declarar sua inconstitucionalidade, para que o Brasil mude de maneira radical a maneira como vai responsabilizar os provedores de aplicação. E aqui vale uma observação final. Perfeito. Os provedores de aplicação são os únicos operadores econômicos no Brasil que estão gozando dessa ampla irresponsabilidade. É o único setor no Brasil que, para ser responsabilizado, precisa de uma decisão judicial. A decisão judicial, antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, era uma opção, não era uma obrigação para o usuário. A partir da entrada em vigor, a pretexto de proteger a liberdade de expressão, deixa de ser uma opção do usuário ajuizar uma ação para que o autor da conduta danosa seja responsabilizado e passa a ser uma obrigatoriedade. Há outros problemas também no Marco Civil da Internet. O Marco Civil protege mais os direitos autorais do que a dignidade da pessoa humana. Isso porque há uma exceção escondida no artigo do Marco Civil da Internet e dirá que qualquer ofensa aos direitos de propriedade intelectual estará fora dessa sistemática. Então, Marcelo, ao observar agora os caminhos desse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida, e é claro que voltaremos a conversar com o senhor João Quinelato, que é o professor de Direito do IBMEC do Rio de Janeiro, colocando que essa questão não envolve apenas o Brasil, é uma questão mundial, portanto, que está sendo discutida, já que faz parte agora do dia a dia, nosso cotidiano, novo cotidiano, evidentemente. Agradeço ao senhor, muito boa tarde. Obrigado, bom jornal a todos.